Shabbat Shalom, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos e que possamos hoje estarmos juntos estudando as Escrituras e crescendo espiritualmente na presença do Eterno. Vai escrevendo aí Shabbat Shalom, cumprimentando os seus irmãos. Escreva de onde você é e não se esqueça de curtir o nosso canal, assinar, ativar as notificações e divulgar este vídeo ao máximo para que ele possa chegar e impactar a vida de tantas pessoas. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, tudo isso vai ajudando o logaritmo para que esse vídeo seja divulgado pelo YouTube para mais pessoas. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar este tema João Batista, missão secreta do templo ao deserto, e vamos cobrir um aspecto muito interessante da vida de João Batista, que eu estava meditando sobre a vida dele em conexão com a paraxá dessa semana, que se chama Tetzaveh. Na paraxá Tetzaveh, há diversas instruções de Hashem sobre o sacerdócio e sobre o serviço no tabernáculo. A paraxá já começa falando sobre Ner Tamid, a lâmpada contínua na menorá, que ficava sempre acesa. Então há uma disposição sobre o óleo de azeite puro para a menorá. Depois, a paraxá fala sobre Bigdei Kehuná, as vestes do sacerdócio, e vai falar sobre as vestes dos sacerdotes. A paraxá trata também sobre a consagração dos sacerdotes, a lavagem com água, a unção com o óleo, depois ofertas de bezerro, carneiro e outros animais para oferta queimada, o fogo aceso no altar. Fala-se também sobre o altar do incenso. Enfim, esta porção destaca a atividade dos Kohanim, dos sacerdotes. E por isso, já que essa paraxá gira em torno do sacerdócio, eu comecei a meditar sobre a vida de João Batista. João em hebraico é Yohanan. Por quê? Percebam, a Torá fala muito da atividade sacerdotal e essa paraxá há um destaque sobre vários elementos do sacerdócio. Agora a questão é, Yohanan, João Batista, ele era sacerdote, porque ele era filho de Zacarias, ele era sacerdote, mas ele não exerceu as suas funções no templo. Quando nós lemos a Brit Hadashah, ele não está oficiando no templo, ele está no deserto. E aí surgem algumas perguntas. Por que Yohanan, João, ele não serviu no templo e preferiu pregar no deserto? Outra questão, não seria isso uma violação às regras da Torá sobre o sacerdócio? Porque quem instituiu o sacerdócio foi o Eterno. Ele estabeleceu mitzvot, mandamentos na Torá, para serem cumpridos pelos descendentes de Aharon. Yohanan, João Batista, ele era sacerdote por nascimento. Por conta do seu pai, veremos, e até a sua mãe também era da mesma tribo. Logo, ele tinha, aparentemente que pela Torá, para estar no templo, trabalhando e oficiando lá. Mas não é isso que acontece. Ele se afasta do templo, ele prega no deserto. Por quê? Nós veremos que isso não foi uma questão de gosto ou de preferência pessoal de Yohanan, mas o fato de Yohanan não oficiar no templo e sim pregar no deserto, isso está enraizado em diversos fatores religiosos, sociais e políticos da época. Então, o objetivo de hoje é estudarmos e respondermos essa pergunta. Por que Yohanan, que era um sacerdote,
ele não estava no templo e sim no deserto. Qual é a missão dele? Primeiramente, para responder essas perguntas, nós temos que lembrar que Yohanan João Batista, ele era filho do sacerdote Zechariah e de Elisheva. Zechariah, Zacarias, Elisheva, Isabel, e que também era de linhagem sacerdotal. Tanto Zechariah quanto Elisheva, ambos eram da tribo de Levi, de linhagem sacerdotal, conforme nós lemos em Lucas 1,5, que diz: houve nos dias de Herodes, rei de Yehudá, um Cohen, um sacerdote, de nome Zechariah, do serviço da casa de Aviá, e sua mulher era das filhas de Aharon, seu nome era Elisheva. É interessante que Lucas quis destacar que o pai era sacerdote, e obviamente João também seria sacerdote, mas afirmou ainda que a própria mãe Elisheva também era uma das filhas de Aharon, ou seja, ela também vinha de uma linhagem sacerdotal. Então isso colocaria Yohanan, João, naturalmente no caminho do sacerdócio, seguindo os passos do seu pai e continuando uma tradição familiar. Por quê? Porque na cultura judaica, a linhagem sacerdotal, além de ser instituída na Torá como um dever, a linhagem sacerdotal era altamente valorizada e isso conferia um status social e religioso muito significativo. Não era sacerdote Cohen quem quer. Ah, eu quero. Se você é de uma outra tribo, você não poderia ser. Não é quem quer, mas quem é descendente de sangue de Aharon. E por todas as coisas que nós estudamos na Torá, nós vemos o grande status, o grande valor, status religioso e social dos sacerdotes. Então, era de se esperar que o pai de Yohanan, Zechariah, ele quisesse que o seu filho, João Batista, viesse a desempenhar as funções de sacerdote, seguindo o que a família fazia desde os tempos de Aharon. Porém, há várias razões pelas quais Yohanan escolheu viver e pregar no deserto em vez de assumir as funções sacerdotais no templo. Vejamos o primeiro motivo, são vários motivos, mas o primeiro motivo de Yohanan não oficiar no templo e sim no deserto. Primeiro motivo é que Yohanan, João, ele teve um chamado específico por parte do Eterno. Vocês lembram no início do Evangelho de Lucas, que Zechariah e Elisheva, os pais de João Batista, é dito que eles eram tzadikim, que eles eram idosos, tinham idade avançada e não podiam ter filhos. Quando Zechariah ele está no altar do incenso, aparece o anjo Gabriel e começa a liberar uma profecia sobre a vida dele, que ele teria um filho. E olha só o que o anjo Gabriel fala para ele. E disse-lhe o anjo, aí é o Gabriel, não temas, Zechariah, porque foi ouvida a sua oração e sua esposa Elisheva lhe gerará um filho. E você chamará o seu nome de Yohanan. Então percebam, o nascimento de Yohanan foi profetizado pelo anjo Gabriel. Ele fala que Zechariah e Elisheva vão ter um filho, ele será chamado de Yohanan, no verso 13. Vejam, Yohanan em português chamam de João. O que significa João em português? João, não significa nada, João é João. Em hebraico, Yohanan significa que Adonai é gracioso. Então, sempre quando eu estiver falando aqui em Yohanan, uma alusão a João, o imersor, João Batista,
Yohanan significa que Adonai ele é gracioso, então ele tem essa missão de trazer a graça do Eterno. Nós sabemos que ele pregou para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, elas se arrependiam e recebiam a graça do Eterno que perdoava os seus pecados. Então, o verso 13 fala sobre o nome desse menino que nasceria. O verso 14 diz: e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante de Adonai, ou seja, terá uma grande estatura espiritual. E vinho e bebida forte não beberá. Olha só, vinho e bebida forte não beberá é um elemento dos votos de Nazireu. E por conta disso, que está escrito que ele não beberia vinho e bebida forte, vários estudiosos dizem que João Batista foi nazireu desde o ventre. Então, há no mundo acadêmico um forte entendimento de que João Batista foi nazireu desde o ventre, porque o anjo falou que ele não beberia vinho e bebida forte. Porém, também existe um pensamento contrário entre os acadêmicos, dizendo que o voto de Nazireu ele engloba a proibição de vinho e bebida forte, mas também a proibição de cortar o cabelo e também a proibição de tocar em algo morto, em um corpo morto, de alguém, de uma pessoa, de um animal que morreu. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte: o verso 15 não fala todos os elementos do voto de Nazireu, fala apenas na proibição de vinho e bebida forte, não fala da proibição de cortar o cabelo e nem da proibição de tocar no corpo de um morto. Então, uma outra parte da doutrina diz que isso não tem nada a ver com o voto de Nazireu, porque é só uma proibição e não todas as proibições. Contrariamente, aqueles que sustentam que João Batista foi nazireu afirmam que muitas vezes as escrituras, quando iam descrever o nazireu, não falava todos os elementos, por uma questão de resumo, até porque tudo era escrito à mão, em pergaminhos que eram caros, então era comum você escrever apenas uma parte do voto. Então, por exemplo, em Samuel, às vezes há um texto que fala só vinho e bebida forte, mas estavam embutidas as outras cláusulas, ok? Então, quem defende que ele foi nazireu fala, vinho e bebida forte é um elemento do voto de nazireu, os outros estão embutidos. Então, voltando ao verso 15, ele será grande diante de Adonai, ou seja, terá uma grande elevação espiritual. Vinho e bebida forte não beberá, o que alguns entendem que seria um voto de Nazireu. E Daruar HaKodesh será cheio, ou seja, será cheio do Espírito de Hashem, desde o ventre de sua mãe. Percebam que esse menino vai ser cheio do Espírito desde o ventre, um menino especial. Verso 16, e muitos dos filhos de Israel ele converterá a Adonai, seu Elohim, e irá adiante dele no espírito e no poder de Eliarro, o profeta, para voltar o coração dos pais aos filhos e aqueles que não foram reconciliados ao conhecimento dos retos. Retos aí são os justos, os tzadikim. E ele preparará a Adonai um povo perfeito. No verso 17, eu destaco vários elementos. Olha só que interessante aqui. Eu vou voltar no verso 17 aí na telinha. O pessoal aí messiânico que diz, eu sou messiânico e cabalista. Eu sou cabalista. Meus irmãos, de vez em quando eu cito algo da Cabalá, mas eu mesmo não sou cabalista. Se eu fosse cabalista, eu teria que crer na inspiração plena do Zohar e do Bahir. E o Zohar e o Bahir e outras obras cabalísticas falam de reencarnação, que é uma doutrina
herética e antibíblica. Então, é óbvio que eu não creio em reencarnação. Hebreus fala que você só tem uma vida e depois vem o juízo. Então, mas alguns messiânicos aí que dizem que são cabalistas, que na verdade são hereges, eles dizem que João Batista foi uma reencarnação de Elias. E daí eles deturpam as escrituras. João Batista foi uma reencarnação de Elias. Isso daí é a maior heresia. Vejam, o verso 17 é claro. E irá João Batista adiante dele no espírito e no poder de Eliarro. Ou seja, no espírito e no poder de Eliarro, não é que ele não está dizendo que ele é Eliarro. Não está dito ele é Eliarro, ou ele é a reencarnação de Eliarro, ou Eliarro voltou. Eliarro é o profeta Elias, tá? É Elias. Então, não está dizendo que ele é Elias, que ele é a reencarnação de Elias, está dizendo que ele vai no espírito e no poder de Elias, ou seja, a mesma autoridade profética e espiritual. O que o texto está dizendo é isso, a mesma autoridade profética e espiritual de Elias, de Eliarro, será a mesma autoridade profética e espiritual de João Batista. É isso que o texto, o pshat, o sentido literal diz, né? Então, cabe destacar esse elemento aí. Ele vai no espírito e no poder de Eliarro, ou seja, com a autoridade espiritual e com o poder, com a unção de Eliarro, de Elias. E aí o verso 17 fala que ele vai fazer voltar o coração dos pais aos filhos, ou seja, há uma reconciliação entre as pessoas, entre os familiares. Isso daí é uma alusão também a Techuvá, e aqueles que não foram reconciliados ao conhecimento dos retos, dos justos, ou seja, levaria as pessoas a se reconciliarem e viverem em retidão, em justiça, e ele iria preparar um povo perfeito para Adonai, um povo de pessoas santas. Nós sabemos que Yohanan João, ele foi um precursor de Yeshua, e várias pessoas do seu movimento passaram a crer em Yeshua, porque essas pessoas já estavam regeneradas, já tinham um discernimento espiritual. Quando Yeshua chegou e Yohanan disse que Yeshua é o Mashiach, as pessoas que o seguiam passaram a crer em Yeshua, porque já era um povo perfeito, um povo preparado para receber Yeshua. Então, no slide que eu acabei de mostrar para vocês, demonstra que o próprio anjo Gabriel, mandado pelo Eterno, já fala que João Batista ele vai ter uma missão específica. Não é uma missão sacerdotal, mas é uma missão profética dada pelo próprio Eterno. Ele tem um chamado. Que não é, ou seja, não foi isso. Não foi isso. João Batista fala, eu não quero sacerdócio, não quero templo, eu me rebelei, eu vou para o deserto, porque isso é da minha vontade, do meu coração. Não foi isso. Ele seguiu o quê? Um direcionamento do Eterno que deu um chamado para ele como profeta para ir com o poder e no espírito de Eliarro, com a autoridade espiritual do mesmo nível do profeta Elias para pregar ao povo. Percebam, em Lucas 1, 76, 77, o texto fala, e você... o que é isso daí? Isso daí, esse texto é quando João nasceu. Quando João nasceu, Lucas diz que Zechariah, o seu pai Zacarias, ficou cheio de Ruach HaKodesh, cheio do Espírito Santo de Deus. O filhinho dele nasceu e Zechariah, você lembra, ele estava mudo, ele não conseguia falar. Quando ele teve o encontro com o anjo Gabriel, ele ficou mudo porque ele inicialmente não creu naquela palavra, ele duvidou, né? Duvidou e o anjo Gabriel deixou ele mudo e disse que depois ele voltaria a falar no futuro, quando o filho nascesse. E aí Zechariah, ele
consegue falar e aí ele é cheio de Ruach HaKodesh, diz o texto, e aí ele libera essas palavras aí, inspirados por Ruach HaKodesh. Ele está falando aí sobre o seu filho. E você, menino, será chamado profeta de Elion, ou seja, do Altíssimo, porque irá adiante da face de Adonai a preparar o seu caminho, para dar o conhecimento da vida a seu povo no perdão dos seus pecados. O conhecimento da vida aí é tanto a Torá, inicialmente seria a Torá no texto, porque a Torá é vida, e depois ele anunciou Yeshua, que é a própria vida. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E a própria Torá diz que ela é vida também, né? O Eterno falou: eis que tenho posto a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Vários textos da Torá associam a Torá à vida. Então, Yohanan, ele vem para pregar o conhecimento da vida, que é a Torá, para que o povo abandone os seus pecados. E o que é pecado? O pecado é a transgressão da Torá. Então o povo abandone o pecado, que é a violação da Torá, e volte ao Eterno. Depois, quando chega Yeshua, Yeshua é a vida também. Yeshua é a Torá viva, e ele anunciou Yeshua. Onde eu quero chegar? Que Yohanan, ele tem essa missão, ele tem esse chamado profético. Por isso que ele não vai estar no templo, porque se ele estivesse no templo, ele não estaria conseguindo cumprir aquilo que o Eterno o chamou. E quando o Eterno chama Yohanan por meio do que foi dito pelo anjo Gabriel, por meio da profecia de Zechariah, quando João Batista nasceu, e também o chamado quando ele já estava maior, porque João Batista ele cresceu na presença do Eterno, cheio de Ruach HaKodesh, desde o ventre da mãe. E Yohanan, ele não estava no templo, ele teve que ir para o deserto, porque ele veio para cumprir a profecia de Yeshayahu, de Isaías 40, verso 3. Coloco aí na tela, Isaías 40, verso 3 diz: voz do que clama, no deserto, preparai o caminho de Adonai, endireitai no deserto uma estrada para o nosso Elohim. Então, há esse texto de Isaías 40, verso 3, sobre uma voz que clama. Essa voz estará no deserto, preparando o caminho de Adonai. Vejam, depois embaixo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, vão falar que João Batista é quem veio para cumprir a profecia de Isaías 40, verso 3. Por exemplo, Mateus 3 diz: porque este, uma alusão a João Batista, porque este é aquele de quem falou pela mão de Yeshayahu, o profeta, a voz que clama, no deserto preparem o caminho de Adonai e aplanem as suas veredas. Marcos 1:3, uma voz que clama, no deserto preparem o caminho de Adonai e façam retas suas veredas. Lucas 3:4, como foi escrito no livro das palavras de Yeshayahu, o profeta, que disse: a voz que clama, no deserto preparem o caminho de Adonai e endireitem as veredas na planície para o nosso Elohim. E João 1:23, disse ele, Yohanan, João Batista: eu sou a voz que clama, no deserto endireitem o caminho de Adonai, como disse o profeta Yeshayahu. Ou seja, Isaías 43 fala sobre alguém que clamaria, essa pessoa estaria clamando no deserto, e os 4 evangelhos dizem que isso está sendo cumprido na vida de Yohanan, de João Batista. Interessante observar que Isaías 40, verso 3,
não apenas alude a uma tradição profética de proclamar a mensagem de Hashem em lugares físicos e espirituais de isolamento. Vários profetas viveram isolados, vários afastados da sociedade. Isso já fazia parte de uma tradição profética. Mas Isaías 40, verso 3, ele está dando a entender que a pessoa, aquele profeta, ele vai ter uma vida mais isolada. Mas Isaías 43 não é apenas sobre isso. É sobre isso, mas também não é só sobre isso. Isaías 40, verso 3, que é o primeiro verso aí, fala: preparai o caminho de Adonai. Preparai o caminho de Adonai. O caminho de Adonai, em Isaías 40, verso 3, era uma metáfora para a preparação do coração do povo para a vinda do Mashiach. Então isso é um elemento essencial. Preparar o caminho para Adonai é preparar o povo para o povo abandonar os seus pecados. E o que é pecado? Transgressão da Torá. Então o povo abandona o pecado, passa a cumprir a Torá. Aí os pecados são perdoados, que é o que foi dito sobre a missão de João Batista. O Eterno perdoa os pecados, a pessoa vive em santidade. E aí ela está pura para receber quem? O Mashiach. Para receber o Mashiach que vem. Então, vejam, por que isso foi importante? Porque quem reconheceu Yeshua eram pecadores que se arrependiam. Se o sujeito era pecador e quisesse continuar no pecado, aí o sujeito não ia querer Yeshua, entendeu? O sujeito é pecador e gosta do pecado, quer ficar no pecado, ele não vai aceitar. Então, até para que Yeshua tivesse seguidores, tinham que ser pessoas que estavam regeneradas. Então, Yohanan, como foi dito na profecia, ele ia preparar um povo perfeito para Adonai. Ele já tinha uma legião de seguidores que eram homens santos e justos. Depois, esses homens, que eram santos e justos, vão aderir ao movimento de Yeshua. Então, ao movimento de João, depois o movimento de Yeshua, que em uma determinada etapa são movimentos paralelos. Yeshua também vai resgatando os pecadores, pregando a Teshuvá. A Brit Hadashah fala que o Hanan pregou Teshuvá, Yeshua pregou Teshuvá também. Os movimentos são separados, mas as pessoas vão se arrependendo e depois o movimento se funde. Se funde porque depois todos vão aderir a Yeshua. Então Yohanan teve essa missão de criar um movimento de pessoas aptas a reconhecerem que Yeshua é o Mashiach. E com base em Isaías 40, verso 3, ele estava pregando e há uma alusão ao deserto. O deserto é o lugar mais adequado para esse tipo de ministério profético, porque vários profetas do Tanar pregaram no deserto. O próprio Elias, que é mencionado que João vem no espírito e no poder de Eliarro, o próprio Eliarro, ele também passou uma parte da sua vida e teve experiências espirituais com Hashem aonde? No deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar de isolamento, é um lugar em que não há distrações. Então é um lugar em que você está apto a ouvir a voz de Deus, porque você não está com as distrações do mundo. Meu irmão, qual é o problema do ser humano hoje? O ser humano hoje pega, o meu está até desligado, Shabat. O ser humano pega, fica no celular o dia inteiro, fica nas redes sociais, fica em streaming, fica vendo um montão de coisas. Hoje o mundo oferece muitas distrações, é celular, redes sociais, é videogame, tanta coisa que o sujeito fica distraído. Quando você fica distraído, você não foca no eterno. O que é o deserto? O deserto é um lugar que não tem nada.
mas tem a presença de Hashem, porque quando você se esvazia das distrações do mundo, você está apto a ouvir a voz de Hashem. Então o deserto é um lugar de purificação também, porque ali você cresce espiritualmente, é um lugar que você vai abandonando os seus pecados, vai corrigindo o que precisa ser corrigido na sua vida. O deserto é um lugar de renovação espiritual. Muitas vezes a pessoa já serve ao eterno, mas ela precisa de um renovo espiritual. Ela precisa tirar a mente de todas as distrações da sociedade e focar no eterno. Então o deserto era um lugar muito buscado por vários homens, né, de Hashem nas escrituras. Vejam só, por exemplo, em 1 Reis 19, fala-se que Elias, descreve Eliarro em fuga da ira de Izebel. Izebel é Jezabel. E aí, buscando, então Eliarro, ele está fugindo de Izebel, Jezabel, buscando refúgio e orientação divina no deserto. No deserto, Elias tem um encontro transformador. Eliarro tem um encontro transformador. Desculpem aí, eu dito errado. Eliarro tem um encontro transformador com Adonai no Monte Horeve, né? Desculpem aí, foi um erro de digitação. Tá dizendo que ele teve um encontro com ele mesmo. Óbvio que não, então perdoem-me. No deserto, Eliarro tem um encontro transformador com Hashem, com Adonai, no Monte Horeve. Este episódio ressoa com a ideia de que o deserto é um lugar de preparação, purificação e encontro espiritual profundo. Um local onde as distrações do mundo são removidas, permitindo uma comunicação mais clara com Adonai. Então, perdoem aí o erro de digitação, não é? Eliarro, ele teve um encontro transformador com Adonai, com Hashem, no Monte Horeve. E isso foi fundamental na vida de Elias, conforme está dito aí, deserto é um lugar de preparação, de purificação, de encontro. Você vai se esquecer das distrações do mundo. Meus irmãos, eu sempre gosto de estudar a vida de grandes homens das Escrituras e fazer uma aplicação prática na minha vida, na tua vida. Isso é um chamado para que nós não venhamos a nos distrair neste mundo. Tudo bem, você tem um momento de lazer, de descanso, até isso é até bom para a mente, mas você não pode viver distraído. O problema é um descanso. Uma coisa é o descanso, outra coisa é você viver distraído. É importante que você tenha o seu deserto pessoal, o seu momento em que você está a sós com Hashem, um momento em que você se isola, um momento em que você não está com as distrações desse mundo e você vai focar naquilo que importa, que são as coisas espirituais. Que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa ser um João Batista da nossa geração, uma pessoa que tem momentos para se encontrar com Hashem. Nós lemos no slide que eu acabei de mostrar, né, que Elias, quando ele foge de Jezabel, ele vai para onde? Ele vai para o deserto. No deserto ele encontra o Eterno. No deserto ele não estava preocupado, né, porque Jezabel queria matá-lo, mandou matar. Ele não estava preocupado, porque ele estava ali seguro, ele não tinha preocupação, não tinha problema, ele estava num lugar de solidão. E aí, naquele lugar de solidão, ele tem um encontro profundo com Hashem. Na verdade, muitos encontros espirituais que nós temos com Hashem são em momentos de solidão, né? Às vezes o sujeito aí, muita gente já me deu testemunho, né? Isso eu ouço muito. A pessoa está no hospital, às vezes estão achando até que ela vai morrer, ela está ali quase morrendo, ela está num momento ali de desespero, e naquele leito de hospital o Eterno vai e fala com aquela pessoa.
a pessoa que já serve o Eterno, ou a pessoa não serve o Eterno e a pessoa tem um encontro com o Eterno ali no hospital, depois ela quer se arrepender dos seus pecados e quer servir ao Eterno. Existem pessoas que estão com problemas na vida, um problema no casamento, problema com os filhos, no trabalho, um problema financeiro. Todas essas coisas, às vezes, fazem com que a pessoa precise ir para um lugar de confinamento, um lugar em que você vai ficar a sós com o Eterno, e no momento que você ficar a sós com o Eterno, ele começa a falar com você. Essa mensagem é para você que está precisando de um direcionamento do Eterno, está precisando ouvir a voz de Hashem. Qual é o conselho que eu te dou? É o conselho de Eliarro? É o conselho de João Batista? Você tem que ir para o deserto. Você tem que ir para um lugar distante das distrações da sociedade e ficar isolado, focando no Eterno. E é interessante que eu acabei de falar, né, de Eliarro, que fugindo de Jezabel, ele foi para onde? Ele foi para o deserto, e no deserto ele teve um encontro maravilhoso com Hashem. Isso é interessante por quê? Porque a figura de Eliarro é também crucial, pois em Malaquias, Malachi 3:23, na Bíblia cristã é o 4, verso 5, né? A Bíblia judaica a numeração é 3:23 e a cristã é 4:5. Então, a figura de Eliarro é crucial, pois em Malaquias profetiza o retorno de Eliarro antes do grande e terrível dia de Adonai. Uma profecia que Yeshua associou a Yohanan. Yeshua disse: "E se vocês desejam, aceitem que este é Eliarro que havia de vir." E Yeshua, em Mateus 11:14, fala que João Batista é o Eliarro que havia de vir. Ah, Tzadok, isso é reencarnação? É claro que não. Hoje eu citei para vocês Lucas 1:17, falando que João Batista ele vem no espírito e no poder de Elias, ou seja, com a autoridade espiritual e com o mesmo poder do profeta Elias. Ou seja, o que o Eterno deu para Elias está dando para João Batista também, essa autoridade, essa grande envergadura espiritual. E Malaquias profetizou que antes do grande e terrível dia de Adonai, Malaquias profetizou que Elias voltaria. Isso está em Malaquias, Elias vai voltar. E Yeshua diz que João Batista é Eliarro, ou seja, João Batista está cumprindo a função de Eliarro, ok? João Batista veio cumprir essa função, esse ministério de Eliarro. Há várias semelhanças entre o ministério de João Batista e de Eliarro. Então, nós percebemos, meus irmãos, que João teve uma missão profética, e essa missão foi no deserto. É interessante também observar que em Jeremias 2, versos 2 e 3, narra-se sobre o tempo em que Israel estava no deserto, após o êxodo, como um período de devoção e santidade, um tempo de lua de mel entre Adonai e Israel. Os profetas frequentemente usavam a metáfora do deserto como um espaço de retomada do relacionamento puro e não adulterado com Adonai, contrastando com a idolatria e a injustiça que se infiltraram na sociedade israelita posterior. Esse aspecto é fundamental. Quando nós lemos os profetas, e eu não tenho como dar todas as passagens bíblicas, mas eu estou ilustrando aí com Jeremias 2, versos 12 e 3, ele está mencionando ao período em que Israel esteve no deserto. Eu coloquei entre aspas, né? Foi considerado um período de lua de mel, né? É o que o texto quer indicar, não com essas palavras, mas foi um período bom
Por quê? Porque o Eterno, durante os 40 anos em que Israel peregrinou no deserto, o Eterno se manifestava visivelmente na coluna de nuvem, na coluna de fogo. O Eterno manifestou a sua glória na inauguração do Mishkan, do tabernáculo. O Eterno mandava o maná, diariamente, só no Shabat que ele não mandava, e na sexta-feira ele mandava em porção dobrada. O Eterno fazia a água jorrar da rocha. O Eterno protegeu Israel dos seus inimigos. Então, os 40 anos de Israel no deserto foi um período de muita presença de Hashem. As próprias 10 pragas no Egito, o Mar Vermelho se abrindo. Todos esses episódios demonstram que o deserto foi um momento de muitos e muitos e muitos milagres. Então, o que acontece? Os profetas, já que o deserto é um lugar, né, os 40 anos no deserto já é um tempo de muitos e muitos milagres, os profetas usavam o deserto como uma metáfora para quê? Para um relacionamento puro, um relacionamento sincero com Hashem. E deserto tem essa ideia, né, de eu estou no deserto, eu estou isolado do mundo, mas eu estou sozinho com Hashem. Meu irmão, muitos de vocês estão ouvindo a mensagem de hoje, o Eterno está falando. Fique atento, meu irmão, o Eterno está falando com você que ele quer te levar para um lugar a sós. Ele quer ficar sozinho com você para retomar esse relacionamento que às vezes está fraco, ou está perdido, ou não está bom. Nós precisamos ter um relacionamento maravilhoso com o Eterno, e o deserto é esse lugar. Que você possa ir para o deserto, que você possa estar a sós com o Eterno, tal como o noivo, quando se casa com a sua noiva, eles vão para a câmara nupcial para ter uma intimidade, que você possa ter uma intimidade com Hashem. Os profetas tiveram isso e você foi chamado para ser um profeta nessa geração, para ser uma pessoa que faz a diferença, que ouve a voz de Hashem e que fala o que Hashem mandou e que vive. O importante é isso, hein? Vive, ter um testemunho de vida compatível com o teu chamado e com aquilo que as Escrituras prescrevem. Não adianta, há muitas pessoas que pregam e vivem na impiedade, na injustiça, na iniquidade. É o que mais há, a hipocrisia religiosa, não só hoje, mas até no tempo de Yeshua, de João Batista, eles criticaram a hipocrisia. Yeshua tantas vezes falou, hipócritas, hipócritas, hipócritas. A hipocrisia religiosa é algo terrível. Então os religiosos, eles colocam uma capa, um manto de santidade, mas os corações estão puros e impuros, corações corruptos, corações pervertidos, e que não seja assim conosco, que o nosso coração esteja puro diante de Hashem. E para isso você tem que ter um relacionamento especial, para isso você tem que ir no deserto, que é uma metáfora justamente de um lugar em que você tem um relacionamento com Hashem, e é um lugar de milagres, meu irmão, é um lugar de milagres. O deserto é um lugar inóspito, é um lugar difícil, não há comida, não há bebida, há cobras, escorpiões, há os inimigos de Israel ali querendo fazer o mal. Muitas vezes você está entrando no deserto da tua vida. Muitas vezes o sujeito é diagnosticado com uma doença incurável à luz dos homens, ou você está com problemas terríveis no casamento, na família, no trabalho, problemas financeiros. Tudo isso gera em você uma sensação negativa, uma sensação de escassez. Mas o deserto é um lugar de escassez, é um lugar em que não há nada, mas ao mesmo tempo é um lugar onde há tudo, porque no deserto você encontra Hashem. Quando você está sem saúde, sem dinheiro, sem nada, você pode estar sem nada, mas se você estiver com Hashem, você já tem tudo. E o deserto, meu irmão, é símbolo de lugar de dificuldade. O deserto é um lugar difícil de viver. Não há comida, não há bebida, não há nada, há perigos.
mas é no meio dos perigos, é no meio das aflições da tua vida, da angústia, é no meio dos teus problemas que aí o milagre vai chegar. Eu já dei, né? Tem vídeo até no YouTube do nascimento sobrenatural da minha filha Hannah. Meu irmão, para minha filha ter um nascimento sobrenatural, o Eterno teve que levar eu e minha esposa para onde? Para o deserto, meu irmão. Alguns anos no deserto. Deserto é momento de sofrimento. Sofri, hein? Eu e minha esposa sofremos muito. Deserto é momento de sofrimento, mas é o lugar onde o milagre chega, porque os maiores milagres que Hashem fez a Israel foram nos 40 anos no deserto. E essa mensagem é para você que está no desespero, está no deserto da vida, está passando por momentos de dificuldade, você está com o coração totalmente aflito. Saiba que o Eterno é maravilhoso e Ele preparou coisas lindas e abençoadas para você no deserto. Mas para isso você tem que encontrar Hashem, para isso você tem que estar diante da nuvem de glória e que você possa adentrar na glória. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Elohim. E aí o milagre chega. Meu irmão, eu creio que muitos de vocês serão abençoados. Eu creio que o Eterno está falando com muitos de vocês que estão passando por momentos terríveis na vida. Você está nesse deserto da existência humana, cheio de aflição. Mas saibam que o deserto é o lugar em que Hashem fala com a gente. E o deserto é o lugar dos milagres que vão acontecer na tua vida, meu irmão. Eu creio, você vai se lembrar desse shiur quando o Eterno falar com você. Quando o Eterno liberar o milagre, você vai se lembrar dessas palavras. Anota aí, hein? Tu não vai esquecer não, você vai lembrar. Prosseguindo, em Oséias 2, 16, 17, e na Bíblia cristã são os versos 14 e 15, Oséias descreve o deserto não apenas como um lugar de solidão, mas como um espaço onde Adonai atrai Israel para renovar e restaurar a relação da aliança. O texto citado diz assim: portanto, eis que eu a atrairei. Está aí a no feminino, porque Israel está sendo tratada como a mulher de Adonai, a esposa de Adonai, tá? Então, o Eterno é o noivo, Israel é a noiva, é a esposa. Então, o Eterno diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, ou seja, a minha esposa, Israel, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Meu irmão, o Eterno te leva para o deserto para falar ao teu coração. Meu irmão, o Eterno está falando nesse Shabat com muitos de vocês que estão precisando ouvir a voz de Hashem. Saiba que o Eterno te leva para o deserto. Para quê? Para falar ao teu coração. Aqui o deserto é um lugar de intimidade e reconciliação, onde Elohim pode falar diretamente ao coração do seu povo, longe das influências corruptoras das diversas instituições sociais. Meu irmão, isso é muito forte. O Eterno te leva para o deserto para falar ao teu coração, longe das influências da sociedade. Você pega aí o YouTube, há muita coisa ruim, heresias sendo pregadas, você está ouvindo a voz das heresias. Você liga a televisão, o rádio, muita coisa ruim, você está ouvindo vozes negativas. Meu irmão, o grande problema do ser humano hoje, na nossa sociedade com muita tecnologia, é que nós estamos ouvindo muitas vozes erradas. Vozes de falsos profetas, falsos mestres, vozes de hereges,
vozes de imprensa, mídia, que fica só trabalhando com coisa ruim, notícias terríveis, notícias de desgraça, de coisas do mal. Quando você não vê nada disso e se isola, vai para o deserto, conforme nós lemos o Eterno falando por Rocheia Oséias, o Eterno te atrai, ele te leva para o deserto para falar ao teu coração. Você precisa abandonar tudo, olha só, hoje há muitas e muitas vozes. Você tem que esquecer essas muitas vozes e ouvir a voz de Hashem. Hashem falando diretamente com você ou usando um profeta para falar também com você. Alguém que traga uma mensagem do alto e sublime trono de Hashem. Então, a primeira lição, o primeiro motivo, resumindo, né? A pergunta inicial do Shur é: se João Batista era sacerdote, por que ele não estava no templo? Por que ele foi para o deserto? A conclusão, o primeiro motivo é que Yohanan foi para o deserto e não para o templo, mesmo ele sendo sacerdote, porque ele precisou cumprir, ele decidiu cumprir o chamado que veio do próprio Hashem. Hashem o chamou para o deserto. Ele teve que ir. Então ele não violou a Torá, ele não abandonou o sacerdócio, ele não foi ímpio. Não, ele teve um chamado para ir para o deserto, cumprir Isaías 40, verso 3, cumprir a missão tal como Elias, e no espírito, no poder de Elias, que pregou no deserto, ele teve que fazer isso. Os profetas foram para o deserto e ele foi cumprir a sua missão. Ele foi cumprir um chamado de Hashem. Isso nós aplicamos na nossa vida de uma maneira especial. Como? O Eterno chamou João Batista. João Batista escolheu seguir a missão que Adonai lhe confiou, mesmo que isso significasse abandonar o caminho. Olha só, hein? O Eterno chamou João Batista teve que ir para o deserto. Para isso, ele teve que abandonar o caminho tradicional do sacerdócio. No sacerdócio, né, se ele estivesse no templo, ele ia ter status, prestígio, até uma boa situação econômica. Mas ele teve que abrir mão de tudo isso, do status, do posto, do conforto material. Pô, ele foi para o deserto. O deserto é um lugar que não tem conforto nenhum, né? As escrituras falam que ele comia o mel e gafanhoto, ou seja, ele não comia banquete. Se ele estivesse no templo, ele estaria comendo a carne dos sacrifícios, ou seja, estaria na churrascaria. Não teve nada disso, meu irmão, não teve nada disso. No lugar que no deserto não tem nem comida direito. Então ele teve que abandonar o status, o conforto, a posição, o dinheiro, tudo isso ele teve que abandonar para ir para o deserto, que é um lugar inóspito, é um lugar difícil, um lugar com muitas e muitas dificuldades. Então Yohanan, ele não escolheu o caminho fácil, ele escolheu um caminho muito difícil. Repito, João não escolheu um caminho fácil, escolheu um caminho difícil, o caminho do deserto. Ele abriu mão de status, dinheiro, posição social, tudo. O que isso fala comigo e com você nesse Shabat? Quando nós ouvimos o chamado de Hashem, você tem que entender que o teu caminho não vai ser fácil. O teu caminho muitas vezes vai ser difícil. Muitas vezes o Eterno vai te levar para o deserto, que é um lugar inóspito, um lugar de dificuldade. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que pagar um preço, sim. Mas é fundamental ouvir a voz de Hashem e responder ao teu chamado com coragem. Mesmo que você tenha que desafiar as convenções, mesmo que você tenha que bater de frente contra o sistema religioso, mesmo que você talvez não tenha conforto, mesmo que ocorram dificuldades, meu irmão, não vai ser fácil. Não é como a teologia da prosperidade ensina, aceita Jesus
que seus problemas acabaram. E você vai ter dinheiro, vai ter carro importado, vai ter helicóptero, vai ter iate, tudo, tudo, tudo. Você não vai ter aflição, porque é teologia da prosperidade. E Yeshua falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Né? Ou seja, Yeshua falou que teremos aflições. João Batista teve aflições. João Batista terminou a vida como? Cheio da nota, desfrutando de dinheiro? Não, terminou a vida na prisão de Maqueiros, conforme diz Flávio Josefo. De lá o quê? Cortaram a cabeça dele. E aí? Foi fácil a vida de João Batista? Um homem que podia estar no templo, com status, sacerdote, filho de Zechariah, com prestígio, com posição, com dinheiro, abandonou tudo, estava no deserto, vestido aí com pele de camelo. O sacerdote vestia o quê? Linho puro. Caríssimo, caríssimo, linho puro. Ele estava com uma roupa baratinha, feita com pele de camelo, todo maltrapilho, não tinha nem direito o que comer, mel, gafanhoto, não tinha nada no deserto, abandonou tudo, tudo. Passou dificuldade? Passou, meu irmão. O Eterno está falando com muitos de vocês que estão passando dificuldade, estão pensando em desistir. Meu irmão, o Eterno está falando hoje poderosamente para você que não aguenta mais, que está desesperado. Meu irmão, você não está aguentando mais. Eu estou enfraquecendo, vou abandonar tudo. Não abandona não, meu irmão. O Eterno te chamou para ter coragem. O Eterno não te chamou fraco, ele não te chamou covardes. O problema de muitos é que muitos são covardes, porque muitas pessoas às vezes até negam Yeshua pelas mais diversas razões. Covardes, frouxos. Acontece um negocinho. Tem gente aí que troca Yeshua por prato de lentilhas, troca Yeshua por um reconhecimento judaico, ou não recebe o milagre, nega Yeshua, ou não recebe o milagre, cai na carne, ou desanima. Não pode ser assim. Pense em João Batista. Podia estar com roupa de linho, no templo, com dinheiro, com prestígio, abriu mão de tudo. Passou dificuldade, foi preso, perdeu a cabeça. Isso é um profeta. E aí, tu tá achando que tua vida tá difícil? De João Batista tava mais. A dele tava, meu irmão, não sei qual é o teu problema, mas tenho certeza que você não tá preso e não estão querendo cortar a tua cabeça, meu irmão. E botar na bandeja, ok? Então, lembre-se do que Yeshua falou: aquele que segura o arado não deve olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente e prossiga para o alvo, para completar a carreira, meu irmão. A vida de João Batista também nos ensina o quê? Uma busca pela purificação interior. O deserto é um local de isolamento e de renovação espiritual. O deserto simboliza a necessidade de limpar o coração e a mente de influências negativas e da corrupção do mundo que termina nos afastando da nossa verdadeira essência. Assim como Yohanan pregava na aridez do deserto para preparar o caminho para o Mashiach, nós devemos praticar a introspecção, o arrependimento e a renovação espiritual diariamente. O que é introspecção, né? É o Rido Bodedut, meu irmão. Diariamente, porque o Rabino Nachman de Breslov falava, tem que fazer Rido Bodedut todo dia. João Batista fazia Rido Bodedut todo dia. Prática de oração, de estar a sós. Rido Bodedut é uma prática de você estar a sós com Hashem, falando com Hashem, abrindo o seu coração e fazendo uma avaliação espiritual sua diária, meditando, falando com Hashem, ouvindo a voz de Hashem, purificando, limpando o seu coração, aperfeiçoando o seu caráter. João Batista fazia isso todo dia.
Né? Quando o Rabino Nachman escreveu sobre Hitbodedut, né? Muita gente, poxa, que coisa linda, maravilhosa. Isso já existe há muito tempo, meu irmão. João Batista foi um dos grandes mestres de Hitbodedut. Você tem que fazer isso diariamente. Buscar uma purificação interior, falar com o Eterno, ouvir a voz do Eterno, se arrepender dos seus pecados. Para isso, você tem que cumprir o que disse Shaul, que o homem examine a si mesmo. Precisamos nos examinar. E o lugar maravilhoso para isso é o deserto. Segundo motivo, agora eu vou para o segundo motivo, pelo qual Yohanan não foi oficiar no templo e sim no deserto. Porque ele preferiu ir para o deserto, né? O primeiro motivo eu falei, ele recebeu o chamado de Hashem para ir no poder e no espírito de Eliarro, para cumprir Isaías 43, que é preparar o caminho de Adonai no deserto. O primeiro motivo para cumprir a vocação dos profetas. Esse foi o primeiro motivo dele não estar no templo e sim no deserto. O segundo motivo que eu vou avaliar agora, vou explicar agora, é o seguinte. Yohanan João, ele foi muito crítico à corrupção e à hipocrisia do sistema religioso judaico da sua época. O templo Beit HaMikdash, embora ele seja central na vida religiosa judaica, o templo no primeiro século estava corrompido. Era um centro de poder político, de poder econômico. Havia muitos e muitos sacerdotes ímpios, muitos deles até nomeados pelos romanos. O sumo sacerdote era nomeado pelos romanos. O sumo sacerdote não seguia as regras da Torá, ele era nomeado por Roma, era um fantoche de Roma. Então Yohanan, ele vai pregar no deserto como uma postura de rejeição à hipocrisia, à corrupção que se instalou no templo. E ele foi buscar o quê? Uma prática de pureza, de autenticidade, de um relacionamento genuíno com o Eterno. Ele percebeu que o sacerdócio estava corrompido e havia se distanciado daquilo que a Torá prescreve. E aí você vai falar assim, poxa, mas o templo quem deu foi o Eterno. Sim, o Eterno que instituiu o templo, o tabernáculo primeiro, depois o templo que o sucedeu. Isso é uma instituição dada pelo próprio Eterno. Ah, Tzadok, mas o sacerdócio vem do Eterno, mas o homem corrompeu. E aí, muitas pessoas ao longo da história bíblica bateram de frente contra o sistema, um sistema ímpio. Quer ver um exemplo? Vou dar aí. Profetas como Rocheia, Amós e Mirá. Rocheia é Oséias, Amós, Amós, e Mirá, Miqueias. Traduzindo aí. Então, profetas, vou traduzir, como Oséias, Amós e Miqueias, frequentemente criticaram a hipocrisia e a corrupção do sistema religioso de seu tempo, que havia se tornado formalista e distante das necessidades reais do povo. Oséias 6,6, por exemplo, expressa a preferência de Elohim por misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que as ofertas queimadas, enfatizando um relacionamento genuíno e ético sobre o ritualismo vazio. Olhem que profundo, meu irmão. O Eterno quer misericórdia e não sacrifício. Aí a gente vai pensar, mas o sacrifício o Eterno que deu. O Eterno dá o sacrifício e depois ele diz que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Parece que há uma contradição. Mas não há. Não há uma contradição. Por quê? Porque o que está sendo criticado em Oséias 6,6 é uma perversão daquilo que o Eterno deseja. O Eterno quer o quê? Ele quer conhecimento de Elohim muito mais do que as ofertas queimadas. O que o Eterno quer é um relacionamento genuíno e verdadeiro.
Meu irmão, os profetas aí que eu citei, Oséias, Amós e Miqueias, bateram de frente. As pessoas querem um ritual. Qual a minha crítica hoje ao judaísmo messiânico? Que as pessoas querem um rito e não um relacionamento com Hashem. Ah, Tzadok, eu estou fazendo techuvá. É mesmo, meu irmão? O que tu está fazendo? Ah, eu comprei uma kippá, comprei um talit, botei uma mezuzá em casa, eu comprei um sidur. Meu irmão, eu não sou contra isso, tá? Eu tenho kippá, tenho sidur, tenho talit, tenho tefilim, shofar. A questão não é essa, eu não sou contra isso, que eu mesmo tenho. Mas o problema é que o sujeito ele acha que fazer techuvá é comprar coisas para adornar o seu corpo ou a sua casa. E criar um rito. Ah, porque eu pego o sidur todo dia. Meu irmão, tem gente que lê o sidur todo dia e vai queimar no fogo do Guerrinon. Poxa, Tzadok, mas ele ora todo dia. Mas, repito, o que os profetas criticaram? Pessoas que cumpriam a religião judaica e estavam vazias. Quando Yeshua criticou, ele criticou quem? Os líderes religiosos. Líderes religiosos que formalmente eles cumpriam os ritos, mas o coração deles estava podre. Yeshua falou sepulcros caiados. Sepulcro caiado é o quê? Branco por fora, mas por dentro tem a carne podre. Ou seja, branco por fora e podre por dentro. Por fora tá bonitinho, pintado, mas dentro tá podre. Isso que é a hipocrisia religiosa que Yeshua tantas vezes falou. Hipócritas. Yeshua falou isso direto porque é a mesma coisa do que falaram, coloquei aí na tela, né, os profetas Oséias, Amós, Miqueias e outros que criticaram um sistema religioso que formalmente cumpre a Torá, formalmente, mas o coração está pervertido. As pessoas não têm misericórdia, né? Misericórdia quero e não sacrifício. No hebraico está hesed. Hesed não é muito bem misericórdia, mas pode ser até misericórdia, mas hesed é graça, ou seja, eu quero graça e não sacrifício. Hesed está ligado até ao amor, conforme alguns dicionários em hebraico. Então, o Eterno diria, poderia traduzir assim, misericórdia quero e não sacrifício, ou graça quero e não sacrifício, ou amor quero e não sacrifício. Amor, amar Hashem, amar o próximo, ter um relacionamento com Hashem e com o próximo. O problema é que as pessoas não têm um relacionamento com Hashem, elas têm ritos e não relacionamento. Meu irmão, essa palavra está indo também para muitas pessoas. Muitas pessoas têm esse problema, que elas estão na religião, mas não estão na unção. Não estão com a presença divina, não estão cheios do azeite de Hashem, e a unção pelo azeite é símbolo de Ruach HaKodesh, é símbolo do Espírito Santo de Deus, agindo e se manifestando na vida da pessoa. Menos religião e mais unção, mais azeite fresco, mais presença divina pelo Espírito na tua vida, meu irmão. O grande problema do passado de hoje é a hipocrisia religiosa. Por isso que nós vemos, por exemplo, que o profeta Amós, ele denunciou a opressão que era feita em relação aos pobres. Ele criticou também a injustiça social. Miqueias, ele criticou os líderes religiosos por sua ganância e corrupção. Ok? Ganância e corrupção. Tudo isso mostra como que o ser humano ele está preso pela religião e não tem uma transformação interior. Então,
citei aí que várias vezes os profetas foram críticos à própria religião judaica. O fato de João Batista bater na religião judaica não é nenhuma novidade. Os profetas também bateram na religião judaica quando ela se tornou vazia. Você cumpre formalmente o rito, mas na verdade você não tem uma pureza de coração, você não tem amor. Você quer o sacrifício, não quer o amor. Você quer o sacrifício, não a misericórdia. Você não tem uma mudança de vida. Eu não vou abordar esse tema aqui, que ele é muito longo, né? Vou falar só um negocinho rápido e quem sabe uma próxima vez a gente possa falar isso, né? Mas muitos estudiosos sugerem que o Renan João Batista, ou ele foi do grupo de Qumran, que a maioria dos estudiosos apontam que eram os essênios, ou seja, ou João Batista ele foi do grupo de Qumran, ou seja, ou ele foi essênio, ou pelo menos ele teve um contato com esse grupo, né? Às vezes ele não era do grupo, mas teve um contato. E o grupo de Qumran, os essênios, eles também viviam isolados, eles viviam no deserto, eles tinham uma vida ascética, tal como de Yohanan. Por quê? Porque eles viram que o templo estava contaminado. Então há um precedente no próprio primeiro século de um grupo religioso que nem ia no templo, eles nem iam fazer sacrifícios, tá? Os essênios não iam nem fazer sacrifício no templo, porque eles falavam, ó, o templo está corrompido, cheio de sacerdotes ímpios, sumo sacerdote nomeado por Roma, eles deturparam o que o Eterno prescreveu. Então, o Eterno, ele não quer, ele quer misericórdia e não sacrifício. Esses sacrifícios são inúteis porque está tudo corrompido, então eles se retiraram para o deserto. Então, isso é um papo muito longo, mas isso mostra um precedente de um grupo religioso também que saiu e não queria mais o templo. Então, o segundo motivo de Yohanan, ele, apesar de ser sacerdote, ele está no deserto e não no templo. O segundo motivo é que o João Batista ele não quis participar do sistema religioso corrompido e corrupto que se instalou no templo. E qual a lição que nós tiramos para as nossas vidas? A lição é, nós temos que desafiar a hipocrisia nossa, a hipocrisia do sistema religioso como um todo. Meu irmão, há muita hipocrisia na religião. E o Renan João, ele repudiava as práticas corruptas e a hipocrisia que se infiltrou no sistema religioso da sua época. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós temos que refletir sobre isso. As religiões estão cheias de hipocrisia, cheias de mentira, cheias de injustiça. Muitas vezes você vai ter que ficar isolado, sim. Muitas vezes. Muitas vezes você vai ter que se isolar. Não estou dizendo que isso é bom, mas às vezes é necessário ir para o deserto e não ficar no sistema que está contaminado, carcomido. Às vezes a pessoa fala, pô, Tzadok, eu tô sozinho, tal, tô sentindo uma solidão espiritual, eu estou sozinho, tal. Eu entendo o que muitas pessoas passam. Muitos de vocês que me assistem estão isolados, estão sozinhos, por quê? Eu converso com as pessoas e o que as pessoas falam? Elas não conseguem mais ficar no sistema religioso. A pessoa não aguenta mais hipocrisia, mentira, querer arrancar o teu dinheiro toda hora com dízimos, ofertas, campanha, querer te enganar, querer vender bênção, dar profetada na tua vida, o sujeito está de olho na tua esposa, a pessoa a mulher está de olho no teu marido, fofoca no grupo religioso. As pessoas não aguentam mais isso. Não aguentam mais enganação, mentira. As pessoas não aguentam mais tanta hipocrisia e tanta mentira no sistema religioso. O que é que as pessoas fazem? Igual João Batista. Saem, vão para o deserto. E é por isso, orem, que se tudo der certo, se o Eterno abençoar, nós queremos abrir uma nova turma da Operação Talmidim.
É por isso que nós temos o nosso ministério de ensino, e não é só de ensino, é um ministério de discipulado à distância, com pessoas do Brasil e também do exterior, que nós estudamos as Escrituras, tiramos as dúvidas das pessoas, dou aconselhamento espiritual privado, né, um atendimento espiritual para a pessoa, temos reuniões de oração, temos comunhão, e graças às ferramentas tecnológicas com pessoas do Brasil e do exterior, porque a gente pode fazer isso online. E praticamente eu acho que todos que estão comigo, né? Todos não, sei lá, mais de 90%, né? Pelo menos, já, talvez até mais. Mas muita gente já me falou, poxa, por que o Eterno me colocou aí no teu caminho? Porque eu não aguentava mais ser enganado. Não aguentava mais profetada, pessoal querendo arrancar dízimos, ofertas, falando de dinheiro, querendo vender bênçãos, enganação. As pessoas não aguentam mais. Eu também, gente, não tenho mais paciência para besteirol. Não tenho. Melhor ir para o deserto. É melhor ir para o deserto. Eu me sinto assim, pregando no deserto. Muita gente, às vezes, já está na igreja. O sistema está podre, vou para o judaísmo messiânico. Aí a pessoa vai na inocência. Eu estou indo para o judaísmo messiânico. Meu irmão, eu sou muito antigo nisso. O judaísmo messiânico é pior do que igreja. Muito, muito pior. A hipocrisia é maior, a corrupção é maior, a imoralidade sexual é maior. É muito, muito pior. Talvez você não saiba porque tu tá chegando agora, tá na inocência, mas o que eu já vi, se eu contasse aqui tudo que eu já vi, você escreveria algo que um dia uma pessoa escreveu no meu vídeo? A pessoa escreveu, muita gente ficou chocada, só que eu concordei com o sujeito. O sujeito escreveu algo chocante. O sujeito falou assim, poxa, eu acho que o judaísmo messiânico é controlado por Satanás. Olha só, eu acho que o judaísmo messiânico é controlado por Satanás. Muita gente ficou escandalizada, mas o que o sujeito escreveu é verdade. Por tudo que eu já vi, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma que é controlado por Satanás. Não tenho dúvida. É pior do que qualquer coisa que você já... Meu irmão, se eu contasse 20%, meu irmão, tu ia ficar abismado. Então, qual é a mensagem de João Batista para nós? Não vamos ficar dentro do sistema, não vamos aceitar a hipocrisia religiosa, não vamos ficar em uma instituição corrompida. Se o lugar é sério, honesto, idôneo, ótimo, tu tem que estar lá, né? O lugar é sério, honesto, Baruch Hashem. É óbvio que você deve ficar num lugar em que prega a verdade. Mas quando o sistema está podre, não há outra opção senão sair e ir para o deserto. Por isso que João Batista não foi para o templo. E foi para o deserto. Terceiro motivo para João Batista ir para o deserto e não oficiar no templo como sacerdote. Terceiro motivo é o seguinte, que o ministério de João Batista foi centrado na techuvá e na imersão, né, o batismo, né? Em hebraico ele é chamado de Yohanan HaMatbil, significa João o imersor. Imersor é a imersão em hebraico tevilá, e aí as bíblias cristãs botam batismo. Tanto é que o pessoal fala, João Batista, ele era batista. Não, ele não era batista, ele não era da Assembleia de Deus, da Universal, ele não era... Batista não é porque ele era batista é porque ele fazia... Nem o batismo, é porque batismo é uma instituição cristã. O que ele fazia não era batismo como a pessoa imagina, porque o batismo é um instituto cristão. Ele era judeu, ele fazia tevilá, né? Até o pessoal que recentemente fez tevilá comigo no Rio Grande do Sul, né? O pessoal até, por exemplo, existem as 7 imersões. É diferente, né, do conceito que a pessoa aprendeu na igreja, né? Na igreja a pessoa desce uma vez, no judaísmo são 7 vezes, né?
há uma explicação para isso. Mas, assim, existem algumas diferenças. Não é o objetivo aqui, mas há algumas diferenças sim. Mas, enfim, o ministério de Yohanan era pregar a Techuvá e pregar a imersão para a imersão daqueles que estavam arrependendo dos seus pecados. Então, por que João Batista estava no deserto e não no templo? Porque no templo, ele não ia ter essa oportunidade de desenvolver aquilo que ele foi chamado, que é focar na mensagem da Techuvá e na imersão. O foco, repito, quando você tem um ministério, tu tem que ter um foco. Há ministérios que têm um foco em uma área, outros têm um foco em outra, outros têm um foco em outra. Você tem que ter um foco em alguma coisa. O objetivo principal, o foco de João Batista era pregar Techuvá e fazer a imersão, a Tevilá. E isso proporcionava um cenário, o quê? Propício para a vinda de Yeshua. Quando Yohanan fazia a Tevilá, a imersão no rio Iardém, no rio de Jordão, isso simbolizava o quê? A purificação dos pecados e o início de uma nova vida. O que é fazer Techuvá? Techuvá literalmente significa retorno. Você está no pecado, você retorna para Hashem, deixando o pecado de lado. E aí você passa a obedecer a Hashem. Como você obedece a Hashem? Cumprindo o que Hashem mandou. Onde está o que Hashem mandou? Torá. Né? Hashem mandou cumprir Torá, então a pessoa abandona o pecado, deixa o que é errado e passa a cumprir Torá. Pecado é transgressão à Torá e obedecer a Hashem é cumprir a Torá, cumprir aquilo que ele mandou. As pessoas faziam Techuvá, se arrependiam dos seus pecados, cumpriam Torá e depois havia a imersão que João fazia no rio Iardém, rio Jordão, e isso simbolizava o quê? Que os pecados estavam sendo purificados, que a pessoa abandonou o pecado, e simbolizava também uma novidade de vida, uma vida nova, de uma pessoa transformada e regenerada. Uma vida regenerada, transformada. Em Mateus 3:2, Yohanan fala, né, está na Peshita, façam Techuvá, porque se aproxima o reino dos céus, ou seja, retornem a Elohim, retornem para o caminho da Torá, retornem para fazer a vontade de Hashem, porque se aproxima o reino dos céus que é anunciado por Yeshua, que depois vem sendo aquele anunciado por Yohanan. Então, resumindo, o terceiro motivo de João não estar no templo e sim no deserto é porque no templo ele ficaria praticando as atividades sacerdotais. E o foco do ministério dele não foram as atividades sacerdotais, e sim pregar Techuvá e pregar a imersão. E o que isso pode ser aplicado em nossas vidas? Isso pode servir de parâmetro para a nossa vida no seguinte sentido: o nosso foco também tem que ser a Techuvá. Yohanan, João pregou a Techuvá, Yeshua pregou Techuvá, Keifá pregou a Techuvá, Shaul, toda a Brit Hadashá prega a Techuvá. Techuvá é retornar a Hashem, conforme eu falei, é cumprir a vontade de Hashem, é viver em santidade, longe do pecado, cumprindo Torá. Então nós temos que valorizar a Techuvá, temos que valorizar a nossa transformação interior, temos que ter uma novidade de vida, um novo nascimento. Imersão teve lá, novidade de vida, novo nascimento. Esse tem que ser o nosso foco. O nosso foco não tem que ser no rito, não tem que ser na kippá, não tem que ser no que é externo. Ah, Tzadok, eu estou fazendo Techuvá. Como? Estou deixando minha barba crescer. Meu irmão, tua barba é grande? Isso não é Techuvá, porque o Papai Noel também tem a barba grande e não fez Techuvá. Entendeu? Pô, meu irmão, aí você vai se tornar um Papai Noel. Não é o objetivo. O teu objetivo é uma transformação interior, é fazer Techuvá, é ter uma pureza e uma comunhão com Hashem. Então a vida de João Batista é um convite para que nós, por meio do nosso arrependimento,
mudança de comportamento, mudança de hábitos, que nós venhamos a corrigir os nossos erros e restabelecer a harmonia em nossas vidas e fortalecer a nossa relação com Hashem e com o próximo. Meu irmão, que o foco da tua existência seja techuvá, retorno, abandono do pecado, santidade, transformação, novidade de vida. Uma irmã falou para mim recentemente, eu concordei com ela. Ela falou, poxa, Tzadok, um grande problema aí do judaísmo messiânico é que as pessoas pregam um montão de coisa de judaísmo, tal, mas não há uma preocupação com as coisas espirituais. E até falou assim, até líder famoso do judaísmo messiânico nem crê direito em Ruach HaKodesh. Crê que está na Bíblia, mas não crê em dons do Espírito, não crê em coisas sobrenaturais, não buscam ouvir a voz de Hashem, virou uma teoria. O judaísmo messiânico virou uma filosofia, um mero conhecimento. Mas Shaul falou, o meu evangelho não consistiu em pregação de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em manifestação de poder. Ou seja, ser discípulo de Yeshua sem poder não existe. Não existe. Então as pessoas estão pregando só algo de intelecto, mas não há um foco no poder. E para você ter poder, Atos fala que o Espírito Santo de Deus é dado para aqueles que obedecem. Então o poder é dado para quem? Para quem fez techuvá, para quem se transformou, para quem regenerou seu coração, para quem vive em pureza, para quem vive em santidade. Esse tem que ser o nosso foco, meu irmão. Se o teu foco não for a santidade, não for a techuvá, não for a pureza, não for amar Hashem e amar o próximo, se o teu foco for outro, você está errado. Então, o terceiro motivo de João não estar no templo e sim no deserto é que a missão dele, o foco não era atividade sacerdotal, o foco era techuvá, transformação interior, imersão nas águas como símbolo da purificação e renovação de vida. E por fim, o quarto motivo de João não estar oficiando no templo e sim estar no deserto é que no deserto ele cumpriu o chamado profético de Isaías 40, verso 3, que eu já citei hoje, mas quero trazer uma questão nova, é que ele foi um precursor de Yeshua HaMashiach. A vida de João, o seu ministério, são o cumprimento de diversas profecias do Tanar, são várias, principalmente Isaías 40, verso 3, mas outras também, em que ele prepararia o caminho para a vinda do Mashiach. Então, se ele estivesse ali no templo, ele não estaria cumprindo essa missão profética de Isaías 40, verso 13 e de outras profecias de que viria um arauto do Mashiach, alguém para anunciar, um precursor. Então ele veio para preparar o caminho para a vinda de Yeshua. E tal como ele veio preparar o caminho para o reino messiânico, isso serve de lição para todos nós também, que nós devemos preparar o caminho. João preparou o caminho para a primeira vinda de Yeshua. Nós devemos preparar o caminho para a segunda vinda, para o retorno de Yeshua. Keifá, 2 Pedro 3,12, você pega 2 Pedro 3,12, depois 3,12, depois você lê os comentários na Peshita em notas de rodapé, que eu cito o Sanhedrin 98 e dou uma interpretação do aramaico, em que Keifá ensina que nós podemos acelerar a era messiânica, nós podemos acelerar a vinda de Yeshua HaMashiach. Como? Os rabinos falam que é possível acelerar a vinda de Mashiach quando nós praticamos o arrependimento, que é a techuvá, e boas ações, Masim Tovim. Então, quando você pratica boas ações, quando você se arrepende, quando você vive em santidade, isso atrai a vinda de Mashiach.
E isso é um conceito judaico de acelerar a era messiânica, que também está em 2 Pedro 3:12. É só ler os comentários da Peshita que eu explico isso. Onde eu quero chegar? A missão de João Batista foi preparar o caminho para a apresentação de Yeshua. Nós temos que preparar o caminho para o retorno de Yeshua. Será que você está preparado aí para o retorno de Yeshua? Será que você está tendo uma postura adequada para que Yeshua volte? Se arrependendo, praticando boas ações? Porque o arrependimento é essencial. O Talmud fala que todas as eras calculadas para a redenção já passaram. O assunto agora depende apenas de arrependimento. Ou seja, Israel precisa se arrepender para o Mashiach aparecer. No caso, Yeshua voltar. Para Yeshua voltar, tem que ter arrependimento. E qual o problema? Que até muitos crentes em Yeshua, Jesus, muitas pessoas eu vejo que vivem uma vida de podridão moral. E aí? Como que, você tem uma vida de podridão moral, uma vida de impiedade, uma vida no pecado? Isso não é preparar o caminho de Yeshua, preparar o caminho de Adonai. Repito, preparar o caminho de Adonai é se arrepender dos seus pecados, é praticar Maasim Tovim, boas ações, boas obras, é amar a Elohim, é amar o próximo, é viver em santidade. Isso é preparar o caminho para a volta de Yeshua. As pessoas, repito, nós temos o dever, é dever nosso preparar o caminho para a volta de Yeshua. A reflexão que eu faço é, será que você está preparando o caminho para o retorno de Yeshua? Preparando o caminho com arrependimento, boas ações, oração, amar o próximo, amar Elohim, viver em santidade. Repito, as pessoas estão focando nas coisas erradas. Nós temos o dever de prepararmos o caminho para o retorno de Yeshua. Estamos chegando ao final, nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero colocar 2 slides para resumir o que eu falei. Então, esse slide resume o que eu falei durante esse shiur. Motivos de Yohanan não oficiar no templo, mas no deserto. É um resumo de tudo que eu falei. 1. Ele teve um chamado profético específico vindo de Adonai. 2. Ele se afastou da hipocrisia e da corrupção do sistema religioso. 3. Seu ministério foi centrado na techuvá e na imersão, e não nas práticas sacerdotais. 4. Ele teve a missão divina de preparar o caminho para a vinda do Mashiach. Então aí é um breve resumo dos 4 motivos que eu abordei aqui no shiur. Isso é bom você dar um print, que daí tem um resuminho de tudo. E antes de orar, eu quero apresentar o último slide falando sobre alguns aspectos morais que eu abordei também. Agora, isso foi um resumo teológico e agora um resumo de questões éticas e morais que eu falei hoje. Hoje, eu abordei várias questões éticas e morais para serem aplicadas nas nossas vidas, que eu coloquei aí nesse slide aqui, ó. Lições morais e práticas para os dias de hoje, para nós, inspiradas no ministério de Yohanan. 1. Atenda ao chamado de Adonai. Meu irmão, que você atenda ao chamado de Adonai, que você cumpra, ainda que seja na dificuldade, na dor, na aflição, ainda que seja difícil, ainda que você esteja passando por momentos de muita dificuldade e terríveis na tua vida, que você atenda ao chamado de Adonai, que você não jogue a toalha, não abandone, que você permaneça firme, porque você tem um chamado. 2. Busque a purificação interior. Que você possa ser transformado, que você cresça espiritualmente, que você examine diariamente a sua vida, a sua conduta e os seus pecados, que você faça Hid Bodedut e vá se examinando e consertando o que precisa ser consertado,
corrigindo o que precisa ser corrigido em sua vida. Você precisa buscar a santidade, pois sem a santidade ninguém verá a Elohim. 3. Desafie a hipocrisia e a corrupção do sistema religioso. Meu irmão, muitos sistemas religiosos estão podres, inclusive o judaísmo messiânico. Você não pode compactuar com isso. Nós temos que bater de frente. Eu vou voltar aqui no slide, só uma observação. De vez em quando eu bato no judaísmo messiânico, sem citar nomes, mas tem gente que já comentou assim, eu gosto da pregação do Tzadok, eu só não gosto quando ele critica coisas. Vejam, eu nunca critico dando o nome da pessoa, tal, nunca faço isso, você pode ver, né? Se um dia falei, peço perdão porque eu fui enganado, não dou nomes, não dou. Mas muita gente já falou, eu gosto da administração do Tzadok, mas eu não gosto quando ele critica. Meu irmão, João Batista, leia a Bíblia, ele descia o cajado. Leia a vida dos profetas. Yeshua mesmo chamou, vocês são filhos de Baal-Zevul, ou seja, filhos do demônio de Satanás, filhos das trevas. João Batista também. Meu irmão, ou seja, as pessoas não sabem, mas dos 613 mandamentos da Torá, dos 613 há um mandamento chamado Torrier, repreensão. É bíblico você lutar contra o que está errado. É bíblico. Você vê algo que está errado, tu não pode ficar calado. Você tem que bater de frente. Não tem aquele ditado, quem cala, consente. Eu vejo algo errado. Se eu ficar calado, eu vou estar consentindo. Então essas pessoas que, falam com todo amor e carinho, você diz, eu não gosto da crítica, meu irmão, tu tem que gostar porque isso é Torá, isso é Torrier, é um mandamento. Então, voltando aí. 3, que você desafie a hipocrisia e a corrupção do sistema religioso. Agora eu vou te falar mais, hein? Isso vale para mim também, é óbvio. A gente tem que desafiar, primeiro, a nossa própria hipocrisia e a nossa própria corrupção. Para criticar o que está errado lá fora, primeiro temos que corrigir o que está errado dentro de nós mesmos. Temos que corrigir e acabar com a nossa hipocrisia, com a nossa corrupção. E, obviamente, aí sim, você vive em santidade, você vai lutar contra a corrupção que está disseminada. 4, valorize a techuvá e a transformação interior. Isso é essencial, meu irmão. Faça retorno ao eterno, faça techuvá, cumpra a Torá, cumpra a vontade de Hashem, cumpra as escrituras e busque a transformação interior. Porque se você não se transformar interiormente, você vai ser só um hipócrita, o sujeito ele se torna apenas um religioso, né? Vou voltar aí mais a uma frase racídica que eu gosto muito, dizendo o seguinte, se as escrituras se as escrituras não servirem para mudar o homem, elas não servem para nada. Forte, hein? Se as escrituras não servirem para mudar o homem, elas não servem para nada. Isso é verdade, meu irmão. O foco é o quê? É a mudança. Então, se você lê a Bíblia e não mudou nada na tua vida, você não se transformou, você não vive em santidade, aquilo ali é letra. A letra mata o espírito que dá vida à letra. Tu tem que ter uma transformação interior. Não basta a letra, não basta o conhecimento intelectual. Tem que haver uma transformação moral. Então, o 4, você tem que valorizar essa transformação. E 5, prepare o caminho para o reino messiânico. Ou seja, prepare o caminho para o reino messiânico do retorno de Yeshua HaMashiach. Ele vai voltar, Yeshua vai voltar e você tem que estar preparado para o retorno de Yeshua. Prepare-se. Yeshua está voltando e você tem que orar, viver em santidade, praticar boas obras, se arrepender e realmente estar com um coração puro e limpo para o seu retorno. Meus irmãos, eu quero orar pela vida de cada um de vocês e entregar a minha vida também, orar por mim, para que nós possamos praticar tudo isso que nós estudamos hoje.
Hashem, nós oramos a Ti no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Que todas essas lições maravilhosas sobre a vida de Yohanan João Batista sejam aplicadas em nossas vidas. Hashem, que nós possamos ouvir o Seu chamado. Que nós possamos vencer as dificuldades, as aflições, os desafios que muitas vezes nos cercam. Tantas pessoas que estão orando conosco estão com problemas, com o coração doendo, aquela mulher que chora, aquele homem que está desesperado com problemas que o assolam, e o Senhor está falando com eles nesse Shabat. Altira, não temas. O Senhor fala que nós não devemos temer os problemas e as circunstâncias. Nós devemos temer apenas o nome de Hashem. Nós oramos, Pai, que o Senhor está falando conosco que nós não devemos temer o mundo e as dificuldades. Nós devemos temer apenas o Teu nome, olhar para a Tua face, porque de Ti vem a resposta para todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não houver uma autorização dos céus. Qualquer coisa que estamos passando, vivendo, ainda que sejam coisas dolorosas, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano e todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, Gamzu Letová, tudo é para o bem, mesmo no meio da dor, no meio da aflição e das dificuldades. Todas essas coisas refinam o nosso caráter. Nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Tudo isso são testes que o Eterno nos envia para sabermos se permaneceremos firmes com o nosso chamado ou se iremos abandonar, se iremos desistir. Hashem, nós oramos para que permaneçamos com a vocação com a qual nós fomos chamados. Oramos também, Hashem, para que possamos ter uma vida de pureza, que possamos ter corações puros e mãos limpas, que haja uma genuína transformação interior, uma techuvá, que possamos ter uma novidade de vida, que não sejamos hipócritas, que não sejamos como os sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro, mas que tenhamos, Pai, uma vida santa, uma vida irrepreensível, tal como as Escrituras falam de Zechariah, o pai de João Batista, e Elisheva, sua esposa, que eles eram tzadikim, que eles eram justos, eles eram irrepreensíveis, eles eram obedientes à Tua vontade. João Batista também teve uma vida tão difícil, mas mesmo assim ele cumpriu o chamado. Ele perdeu até a cabeça, mas mesmo assim, mesmo sabendo que ia morrer, ele não negou o Teu nome, ele não desistiu, ele perseverou. E nós oramos, Hashem, porque há pessoas aqui que estão orando conosco, que estão cansadas, estão abatidas, estão fracas, e o Senhor está liberando uma palavra nesse Shabat, uma palavra de fortaleza, de ânimo, porque o Senhor é aquele que ergue o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado para fazê-lo se assentar entre os príncipes do seu povo. O Senhor é aquele que endireita aqueles que estão encurvados, que dá força àqueles que estão fracos e abatidos, que levanta aqueles que estão caídos. E o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dessas pessoas hoje, Pai. E nós oramos, meu Deus, para que o Senhor venha levantar essas pessoas, que essas pessoas possam ir para o deserto para ouvir a Tua voz, conforme Tu falaste na Tua palavra, que levou Israel para o deserto para lhe falar ao coração. Fala aos nossos corações. Fala conosco, Hashem. Muitas pessoas estão precisando ouvir a Sua voz, estão precisando de um direcionamento. Que o Senhor dê um sinal, Pai, um sinal de shalom, de paz, de tranquilidade, de completude, de plenitude. Que essas pessoas fiquem tranquilas
que elas não fiquem mais assoladas pelos problemas, mas que elas fiquem totalmente firmadas em Ti e descansem em Ti. Hoje é Shabat, é dia de descanso, que essas pessoas descansem no Senhor, em Adonai. Nós oramos, Pai, para que possamos realmente viver uma vida íntegra, sem hipocrisia, uma vida de pureza e santidade diante de Ti. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor ouviu as nossas orações, crendo que muitos serão abençoados, Pai. Nós oramos crendo nessa palavra que a palavra de Hashem não volta vazia. E tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, o Senhor vai fazer em nossas vidas. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém. Meus irmãos, eu vou encerrar, mas quero falar com vocês. O Eterno falou muito comigo e com muitos de vocês nesse Shabat, durante o estudo, durante a oração. Durante a oração, o Eterno me tocava só para compartilhar essa palavra derradeira, que muitas e muitas coisas, meus irmãos, vocês serão abençoados. E se o Eterno falou com você por meio dessa mensagem, tu escreve aí no chat, no bate-papo. O vídeo, quando encerrar, você pode também comentar se o Eterno falou com você, se você foi abençoado, porque o Eterno fala por meio da sua palavra. E nós pregamos aqui a palavra. Meu irmão, eu tenho certeza que muitos foram abençoados e que você possa aí compartilhar aí, escrevendo se você foi abençoado, se o Eterno falou com você, se essa palavra atendeu a algo que você estava precisando ouvir. Que o Eterno abençoe e guarde, meu irmão. Nunca se esqueçam do grande amor de Hashem pela vida de cada um de vocês. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom. Shabbat shalom.